Amados amigos e irmãos, a paz do Senhor e um bom dia a todos. Deus possa continuar nos guardando, nos protegendo de todo mal. Estamos aqui nessa manhã de domingo, refletindo sobre as coisas da vida, as coisas espirituais, e tirei esse momento para gravar um pequeno vídeo contendo a grande e poderosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é única em suas verdades, mas já vivemos tempos que há muito tem sido falsificado as Sagradas Escrituras, mas a sua verdade pelo seu original, dada por Deus aos homens, inspirando eles para escrever a palavra, ela continua, e diz a Bíblia, que passaram os céus e a terra, mas a palavra permanecerá. O homem se corrompe, o homem se perde, o homem se vai embora, mas a palavra está no curso do seu processo estabelecido por Deus. A palavra é um decreto de Deus. É um Deus que é justo e fiel. Consequentemente, quem lê a palavra passa a praticar a justiça de Deus. Mas sobre as falsificações dos falsos mestres, falsos obreiros, Jesus já alerta bastante nos seus evangelhos. Então, muitos têm se baseado no escândalo de homens chamados de Deus, homens que andam com a palavra na mão, para poder também ser um desanimado, ser um revoltado, passar a ser um desassistido e ser um amparo da mesma verdade de Deus. E tem se corrompido também. E eu estava aqui a pensar, princípios na vida secular, você pode quebrar alguns, vai ter consequências não muito boas, mas muitos deles você conserta, se regenera e consegue continuar a vida. Alguns princípios quebrados vai te causar dor, aflição no plano material. E no plano espiritual, muito mais deve ter compromisso cada um de nós com os princípios para não quebrá-los. Estava aqui a pensar, Parece uma brincadeira, quando falo, mas não é. Isso é dito no meio da rua pelas crianças, Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A Bíblia, indo para o espiritual, a Bíblia expõe que foi posto na arca um casal de quê? Foi posto um ovo de cada animal? Não. Alguns animais só vêm através do choro da sua mãe. Uma galinha com os pintinhos, a pata com as patas, etc. Então não haveria reprodução. Deus, na sua infinita inteligência, mandou Noé pegar um casal de cada animal. Então, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Vem primeiro a galinha. É um princípio, não pode ser quebrado. O ovo não parece bobeira, mas no plano espiritual, quando você muda as coisas, está tudo errado também. Quem vem primeiro, o filho ou o pai? O pai. Então, por mais que um filho gerado por um pai cresça e apareça, seja inteligente, seja culto, adquira um curso superior, ele tem de proteger e guardar e zelar pelo pai, já velho, cansado para criá-lo e talvez analfabeto. Então, o pai tem que ter a honra do pai, por mais que o filho cresça e apareça e tenha situação boa, materialmente falando. No plano espiritual, Deus é pai de todos, que criou todos. Mas ele coloca, como lá em Marcos 16:15, aos discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho, que ele fala a toda criatura. Ele não fala, Jesus não fala filho, ele fala criatura. Mas em São João 12, ele diz, mas a tantos quantos creram e receberam, deu-lhes o poder de ser chamado de filho de Deus. Então, só aceitando a Jesus como seu único e seu Salvador, você se torna um filho de Deus.
Do contrário, fica na condição de criatura. A criatura não tem salvação, porque não aceita Jesus. Mas se aceitar, passa a ter o poder na vida chamado filho de Deus. Ser chamado de filho de Deus é um poder na vida contra o mal. É autoridade contra o mal. Agora, o mais sério. Dizem alguns líderes eclesiásticos, em alguns lugares, que a igreja está acima da palavra. Então vamos para a Bíblia. O que veio primeiro? A palavra ou a igreja? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já se movia sobre as águas. Depois, pelo poder da palavra que sai da boca de Deus, tudo foi feito. Haja luz, houve luz. E foi tudo criado. E no sétimo dia Deus descansou. Não porque tivesse cansado, mas isso é só obra. É preciso interpretar a Bíblia. Deus não se cansa. Deus é um ser incansável. Imutável, infalível, justo, real. Não se atrasa, não se adianta. Bondoso. Trabalha para o homem se salvar, dando toques pelo seu Espírito Santo, fazendo o homem ouvir um pastor, um pregador, um hino, um louvor, ver a natureza. Tudo Deus mexe com poder acordar para a salvação dele. E o mal trabalha o contrário. Então, nunca você vai ver aqui, na palavra, a igreja, como templo, onde se ensina a palavra e se cultua a Deus, acima da palavra. A palavra dirige a igreja, e a igreja não dirige a palavra. Sempre a direção é da palavra. Até porque a igreja, qualquer homem corrupto, infiel, como tem hoje muitos, milhares, pregando mentira, inverdades, se vestindo de pastor, de homem eclesiástico, mas é mentiroso, só quer subtrair, afanar as coisas dos outros, essa igreja seria o quê? Ela é corrupta. Mas a palavra de Deus, ela é incorruptível. E torna o que é corrupto santo, acatando ela, esse homem, esse local, a palavra. Então a palavra está na frente da igreja, a palavra dirige a igreja. É como botar a carroça, como nós dizemos na vida secular, na frente dos burros. Como é que vai andar a carroça sem os burros? Não, o burro puxa a carroça não puxa o burro. Então princípios na vida espiritual não pode ser mudado. Você não encontra base bíblica na Bíblia para a pastora, para a mulher ser a cabeça na casa de Deus. Deus fez homem cabeça em casa e na igreja. Ah, mas tem mulher que é mais inteligente que o esposo, amém. Tem mulher que trabalha na vida secular, ganha mais que o esposo, amém. Quando ela é sábia, ela edifica a casa dela, abençoa o seu esposo, no seu dinheiro, mantendo a união. E na igreja, ela não pode ser a cabeça que não tem amparo bíblico. Bispa, pior ainda. Um cargo aparentemente maior. Então a pastora não tem amparo bíblico. E o que não tem amparo bíblico, para todos nós como pastoras, não tem a bênção do Senhor. Se não tem a bênção do Senhor, você tem que rever seus conceitos. Ah, mas prega bem. O dom é de Deus. Deus deu sabedoria. Ah, mas tem unção. A unção é de Deus. Mas a unção que Deus possa me dar, a unção que Deus possa agregar ao meu ministério, não é para me transpassar a palavra. Pelo contrário. Se eu estou nesse patamar de conhecimento, mais e mais eu tenho que temer a Deus pela sua palavra. Ah, mas a mulher é mais séria que o homem. Tem alguns casos que sim. Mas não pode qualidade nenhuma de alguém humanamente dar ela crescimento espiritual naquilo que a palavra não permite. Se não tem na Bíblia, não tem a bênção de Deus. Se não tem na Bíblia, não tem o amparo de Deus. Então é preciso rever nossos conceitos acerca das coisas. Princípios não podem ser quebrados. A palavra determina as coisas. A palavra, ela dirige, a palavra rege o reino dos céus em cada um de nós. Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu solto minha sabedoria humana, eu largo minhas crenças humanas para agora estar em Deus, por Cristo Jesus. Pois é um dia no qual
estamos a memorizar, né? Que é o terceiro dia, aquele que nós adoramos, clamamos, suplicamos, ressuscitou num tempo longínquo lá atrás. E ele vive, está à destra do Pai. E ele tem um lugar dado por Deus, escrito na palavra por princípio, que ninguém pode ocupar. E aquele colocar alguém no lugar de Jesus, o sacrificado, o sofredor por nós, aborrece a Deus. Porque você não encontra na Bíblia outro ser nascido de mulher, terreno, que possa ocupar o lugar de Jesus. O lugar é dele. De toda a palavra, de Gênesis até Apocalipse, ele é citado. O que viria, o que já veio, já habitou entre os homens, já ressuscitou, já morreu, já ressuscitou, já ascendeu aos céus, está à destra do Pai. E um dia prometeu buscar os seus fiéis. E aquele que persevera até o fim, cumprirá nele essa palavra, essa promessa. Então, por não entender, né, ou por alguém dizer que a igreja está acima da palavra e acrescenta coisas, vindo de visões humanas, pensamentos humanos, concílios de homens humanos lá atrás, continua com o pensamento que a palavra não dá amparo. Olhemos para a palavra. A palavra é o guia, é a bússola. A palavra é a base para a vida com Deus. A palavra é um pilar para chegar à vida eterna com Deus. A palavra é tudo para você morrer nela e estar um dia sendo ressuscitado por Deus e morar com Ele na glória. Do contrário, haverá danos que talvez não permita que você chegue a morar com Deus. Então é preciso, né, estar atento acerca de como interpreta a palavra e guardar no coração, para não estar pecando contra Deus, cheio de amor a Deus, amando a Jesus, mas também colocando situações extras bíblicas em cima daquilo que a Bíblia já está patenteando como verdade, como unicidade. A palavra é a unicidade de Deus e o homem, ela une Deus ao homem, o homem é Deus e vice-versa. Então é preciso estarmos atentos, né, para não termos a nossa fé presa a ensinos humanos, hereges, que são heresias. O que é heresia? É ensino humano, sabedoria humana, racional humano, acrescentado sobre o texto bíblico, a palavra de Deus. É heresia. Não é verdadeiro. A palavra liberta, ela acorrenta. Então, diz a Bíblia que Jesus é o Filho de Deus. E nesse contexto, a gente entende que Maria, a nossa saudosa irmã Maria, que um dia irá ressuscitar da morte, e a conheceremos na glória do Pai, ela diz sobre ela mesma abre a boca e diz. É só nós analisarmos friamente, pedindo direção ao Espírito Santo, pedindo a direção a Deus. Ela diz no seu cântico, em Lucas 1, 46 e 50, desta forma, ó: disse então Maria, ao saber, né, do privilégio que ela teve de, não de gerar, mas de conceber a Jesus. O cântico de Maria, Lucas 1, 46, diz assim, ó: observe a palavra e peça a Deus sabedoria. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, a Deus, e o meu espírito, ao seu interior, se alegra em Deus, de novo, meu Salvador. Ela entende que ela depende de Deus como Salvador dela. Não tinha dimensão de que ela ia conceber ainda, mas depois, mais à frente, teve.
Então aqui ela já está agradecendo a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus e dizendo, ó, o meu espírito, o meu interior, fôlego de vida, alegra em Deus o Salvador. A satisfação, a alegria invadiu o seu ser e ela expressou assim, porque atentou Deus na humildade de sua serva. Ela se via pequena, mas Deus foi com ela. Pois, eis que desde agora, olha o que ela declara, todas as gerações, enquanto viver gente nesse mundo, me chamarão de bem-aventurada. Ela agora está entendendo a dimensão do plano que Deus colocou a ela. E deu essa dádiva, esse presente a ela. Ó, todas as gerações, como eu faço agora, vai chamar de bem-aventurada, de feliz. Eu, como falo agora, como cristão, não tem nada contra Maria. Pelo contrário, a mãe de Jesus, bem-aventurada, feliz, a eleita, predestinada a conceber o Criador, gerada nela pelo seu Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus. E ela continua aqui. Porque me fez grandes coisas, isso que aconteceu com ela, 50, e a sua misericórdia de geração em geração, sobre que o teme. Ó, então a Bíblia diz que o temor, ela está falando, ó, a sua misericórdia de geração em geração, sobre os que o temem. A quem? Ela diz Deus. E a Bíblia diz o quê? Que o temor a Deus, ao Senhor, é o quê? É o princípio de quê? Da sabedoria. Então não coloquemos esta nossa irmã em Cristo, a irmã Maria, no lugar que a Bíblia não dá a ela. Eu não estou aqui arrumando uma peleja, eu não estou preparando uma guerra contra quem peça o contrário, não, eu estou mostrando você a palavra. A palavra é verdade? A palavra dirige? Não, quem me dirige é a igreja, não. Na igreja tem falhas, porque está lá o homem, está lá a mulher, está lá o ser humano. Na igreja, às vezes, é corrupção. Na igreja, às vezes, é inverdade, injustiça. Então, a base não pode ser a igreja. A igreja nós vamos, frequentamos, né? Mas temos lá vigiar, sermos prudentes. E vigiar o que pregam pra gente. Paulo achou os bereanos mais nobres que os outros quando ele pregou. Porque os bereanos ouviam a palavra e quando tinha dúvida, Paulo, o que é isso aqui? Eu não entendi. Paulo, o que você falou assim? Eu não entendi. E Paulo achou eles nobres. Quem você não sabe, você pergunta. Quando você não sabe, você estuda para aprender. Então, porque me fez grandes coisas e poderoso o poderoso santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração aos que temem a ele. Então, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Porque não temer a Deus é mais à frente cair no fundo do poço. Então, a irmã Maria, nossa amada, querida, reconhecida irmã Maria por nós cristãos, né? Está dizendo, ó, a minha alma, meu interior, engrandece a Deus, esse Deus que a gente serve hoje. O meu espírito, ó, ele está satisfeitíssimo em alegria porque eu fui escolhida, fui eleita, predestinada a gerar. E por gerações e gerações, meu nome será falado como fala agora. Quanto tempo tem que isso passou, eu estou falando dela agora. Se eu morrer hoje, se Jesus não vier agora, vamos falar. Então, em Timóteo, vou falar para você biblicamente. Abre a Bíblia. Não adianta você falar e não abrir a Bíblia. Abre a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. A Bíblia é a nossa verdade, não é? Essa Bíblia é verdade, então vamos lá. Timóteo, primeiro... Olha o que ele fala aqui. Timóteo 2, filho de Paulo na fé. 1 Timóteo 2, verso 5. Olha só. Porque há um só Deus. Há deuses, com D minúsculo, né? Deus, meu verdadeiro, só um que é o nosso, da palavra. Há um só Deus, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Te ajuda? Vou ler, 2 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus, verdadeiro, com D maiúsculo, há Deus, né, com D minúsculo. E um só mediador,
entre Deus e os homens. Quem é ele? Está aqui, ó. Paulo escrevendo a Timóteo. Jesus Cristo, o homem. Verso 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção, ó, na cruz, por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então eu não posso colocar meu pai, que já é falecido, como meu redentor. Minha mãe, que é viva, como minha redentora. Não. Minha mãe cuida de mim, zela por mim. Meu pai cuidou, zelou, trabalhou, se esforçou, estou aqui por causa dele. Já tem 12 anos que ele descansa no Senhor. E um dia, por ele viver a palavra, essa palavra vai se cumprir nele. Ele vai ressuscitar dos mortos e morar na glória do Pai. Lá em Coríntios, vou ler para você que dá tempo. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Paulo escrevendo aos Coríntios e diz, ó, se você espera em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, se você espera em Cristo só nessa vida aqui, você é o mais miserável dos homens. Porque após essa vida, tem um juízo e uma outra vida, na glória do Pai ou na perdição eterna. Então, diz aqui, ó, 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, ó, Cristo ressuscitou do domingo, não é isso? E foi feito as primícias dos que dormem. E após ressuscitar, um tempo à frente, ele curou a filha de Jairo, ele ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, seu amigo, ressuscitou o filho da viúva da cidade chamada Naim, e depois esses morreram, estão enterrados e vão ressuscitar, a promessa é ressuscitar. Então, cuidado com o seu ponto de vista acerca da palavra, e hoje é dia de reflexão. Hoje é dia de você despertar, acordar para aquilo que deve ser mais importante na sua vida, que é o quê? A vida eterna. Que é uma vida eterna com Deus e sem Deus. E hoje, em vida, Deus te acorda para você acordar, para viver a vida. Mas um dia haverá um juízo. E aqui, em Coríntios 11, 23, diz assim, finalizando aqui já, que está chegando a hora de acabar, diz assim, ó, Coríntios, quero me ater só aqui, Coríntios 11, 25, fala sobre a ceia do Senhor. Existe a ceia do homem e a ceia do Senhor. Ó, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, o sangue de Cristo derramado na cruz, ele é dito por Jesus que é um testamento, é uma ordenança, é um mandamento. Pela morte dele, quem fez o testamento morreu foi Jesus, diz que no sangue derramado, ele reme o pecado do homem. Ele é transformador. Ao aceitar a Jesus com aquele sangue lá derramado lá, os pecados são perdoados. O homem liberto da escravidão, da garra do mal, das amarras do mal. E ele diz assim, ó, fazer isto todas as vezes que beberdes, o suco de uva simboliza o sangue dele, em memória dele. E quando comer o pão, simboliza o corpo partido por nós, o corpo de Cristo. Então, na ceia, e hoje é dia de refletir, morreu e deixou como memória um dito para nós, nesse dia refletirmos, não lamentarmos, mataram meu Senhor, não, ele foi entregue à morte, não mataram. Lembrar que ele recebeu o coroa de espinho, a lança transpassou o seu peito, cravo na mão, cravo nos pés. Eu estava pensando, né? Eu me coloco assim, da sua frente, né? E digo, ó, eu em sã consciência, imagino você uma lança entrando aqui. A lança, ó, rasgando órgãos, carne, costela, osso. E foi colocada a lança com raiva para ela entrar, com força. Não foi colocada encostada, não. Então, mas não estamos na dor, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E porque ele vive ao lado do Pai, eu posso crer no amanhã.
Então a minha esperança em Jesus não é só para essa vida. Se eu morrer amanhã, eu estou guardado nele, na sua palavra, que ele vai fazer cumprir, e um dia eu vou ressuscitar para morar na glória do Pai. Então, cuidado com princípios. Cuidado em trocar a verdade da palavra em mentira e fazer o que você quer, como você quer, não. Há um princípio para tudo. Há uma base para tudo. E só vale quando vem da palavra. Quando vem do seu pensamento, não dá. Então, que você possa refletir, que você possa acordar, é saber, né? E lá dos céus, Deus contempla cada um de nós, em nossos atos, ações, atitudes, gestos. E um dia, essa palavra aqui, ó, a Bíblia Sagrada, essa palavra aqui, um dia, muitos vão, como está em São João 28, São João 5, 28. Vou confirmar para não te dar um endereço errado. São João 5, 28 diz assim, ó, em outros lugares também, né? Mas também em São João 5, 28, diz assim, ó, diz assim, São João 28, 29 e 30. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da morte, da condenação. Um dia essa palavra aqui, ela vai condenar a muitos e vai absolver muitos. Quem leu ela, aceitou Jesus, guardou os princípios da palavra e teve o seu nome escrito no livro da vida, e lá foi achado, herdar a vida eterna com Deus. E quem não achasse o livro da vida, vai perecer. Um dia os fiéis irão ao trono, ao tribunal de Cristo, receber galardão, dádivas, presente. E um dia o ímpio, o incrédulo, o que rejeitou, irá diante de Deus no grande tribunal, do trono branco, para receber a condenação. Então, cuide da sua vida espiritual. Acorda, desperta, Deus te ama. Estamos aqui esta terça-feira com um grande culto a Deus da sua palavra. Estamos pelos domingos aqui com o estudo dominical, onde Deus tem falado conosco. E às quinta e domingo à noite estamos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Você que me conhece, que mora aqui perto, faça uma visita no nosso ministério ali. Deus vai falar com você. Venha ouvir a verdade de Deus. Sai da sua razão, da sua emoção, do seu psique. Ah, mas meu coração está em Deus. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso e perverso. O coração está em Deus, mas os atos não são atos pela palavra. O coração está em Deus, mas os atos, né, são atos que Deus abomina, aborrece a Deus. Porque não tem autorização de Espírito Santo de Deus. Então não dá o seu coração, não. Dá o seu corpo, espírito e alma. Dá tudo. Para você poder viver o que diz em Romanos 12, né? Como Paulo diz à igreja em Roma. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo novo entendimento. Dando a Deus o culto racional. Então o coração, entregar só o coração e andar pelo coração, você vai andar pela emoção da sua carne. Vai ver coisas, ver o coração, você peca. Mas se você andar pela razão que é a palavra, você vai guardar o coração para você não pecar contra Deus, é diferente. Faça-nos uma visita. Deus te renove, Deus te acorde, desperte, te cure, te salve, te liberte, em nome de Jesus. Amém.